Boa Seja muito noite. bem-vindo, muito bem-vindo. Tem gente entrando aí, quem é? Margarete. Margarete. Tudo bom? Evilásio também entrando, tem mais gente entrando aí na live. Bom, à medida que vocês forem entrando, aí eu vou falando aqui, tá bom? E a gente vai seguindo aí. Nós começamos ontem essa live, uma série de lives que nós vamos fazer sobre resolvendo conflitos conjugais. Como eu disse ontem, esse alerta veio a nós nesses anos, em todos que nós trabalhamos com casais, são mais de 18 anos trabalhando com casais, já estamos velhos. E também, principalmente nessa questão da pandemia, gente. Aumentou assim consideravelmente os conflitos, aumentaram consideravelmente os conflitos conjugais. Muitos. Os casos de violência doméstica, de divórcio, aumentaram consideravelmente nesse período. E é interessante isso, porque o período da pandemia foi o período em que os casais ficaram mais tempo em casa. O marido não pôde sair para trabalhar, a mulher também não. Eles ficaram mais tempo juntos em casa. E ao invés disso ser bom, isso foi ruim. É interessante porque isso deveria ser uma coisa boa. Isso deveria ser uma coisa que os casais almejassem, né? De ficar mais tempo juntos dentro de casa. Seria algo assim que desejado pelos casais. No entanto, isso mostrou uma ferida. Mostrou que os casais, eles na verdade não estavam prontos para ficar mais tempo sozinhos, mais tempo juntos. Na verdade, isso foi uma prova, né? Uma prova que os casamentos passaram e muitos foram reprovados nisso, porque ao invés de ser bom, foi péssimo, foi ruim para muitos casamentos. Isso não por causa da pandemia, mas por causa do estar junto, do relacionamento dos casais. A culpa é de marido e mulher que não souberam reagir a essa mudança de rotina. Não souberam conviver juntos. Porque já não convivem juntos há muito tempo, né? Isso. Só mostra que o relacionamento é superficial. Isso aí. E aí a pandemia veio para trazer isso à tona, essa verdade encoberta à tona. A encoberta de que realmente eles não estavam casados de fato, né? Como diz um autor sobre casamentos, eles assinaram um contrato, mas não fizeram uma aliança, né? Eles não fizeram, só assinaram o contrato. Era uma sociedade limitada ou anônima, não sei, mas era só uma sociedade, um contrato que eles assinaram, mas realmente não fizeram um compromisso, uma aliança, não é? E por causa disso, por conta disso e de outras coisas mais, nós resolvemos fazer essa live aqui de resolvendo conflitos conjugais. Vai ser uma série de lives, tá, gente? A gente, para falar a verdade, nós não sabemos nem quantas lives nós vamos fazer. Sim. À medida que os assuntos foram surgindo, a gente vai fazendo. E eu queria já deixar para você o convite para que você dê uma opinião aí, escreva alguma coisa. De repente a gente fala alguma coisa aqui que isso suscite em você algum assunto, Outra você questão. passou por isso, né? Outra questão que nós não tocamos, tá bom? Teve uma pessoa que na live passada
a gente estava falando do relacionamento de Adão e Eva, né, e da falta de comunicação que houve durante o momento em que a serpente conversava com Eva. Houve um silêncio lá de Adão e Eva também, eles não se dialogaram sobre o assunto. E por isso pecaram, caíram, né? E alguém fez alguma observação sobre a questão de Adão e Eva estarem ali no paraíso, devendo guardar o paraíso, devendo cuidar do paraíso e cuidar do próprio casamento, e não fizeram isso, né? Então envia aí. E nesse tempo que a gente tem acompanhado casais, a gente tem visto uma realidade de que geralmente a esposa, quando existe um problema no casamento, existem conflitos conjugais, geralmente é a esposa que vem buscar ajuda. Muito difícil o marido vir buscar ajuda. E como nesse tempo de pandemia as mídias, né, sociais foram ficaram tão em evidência, nós entendemos de Deus a direção para falar, para fazer lives sobre esses assuntos. É uma forma até do marido ter acesso, né, a essas informações ou esses conselhos baseados na palavra de Deus, sem ter que procurar uma ajuda cara a cara, frente a frente, né? Que é tão mais difícil para os homens isso. Olha, nesse tempo, assim, nesses anos todos que a gente está cuidando de casais, quase que 100% das vezes é sempre a mulher que procura. O homem vem a reboque depois, quando vem, né? Quando vem. E nós tivemos sim alguns homens, mas muito, dá para contar nos dedos da mão, né? Muito poucos homens procuraram aconselhamento conjugal com relação ao seu casamento. A esmagadora maioria mesmo foram as mulheres. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus porque procuram ajuda. Agora, o nosso assunto de hoje, nós vamos continuar na questão da comunicação. Ontem nós falamos sobre a falta da comunicação, a questão de Adão e Eva, como a falta de comunicação um com o outro fez com que talvez eles caíssem em pecado, não é? Talvez antes de ouvir a serpente, se Eva talvez fosse conversar com Adão e dialogar e ponderar, e eles conversassem ali, talvez eles não cedessem, né? Bom, é uma hipótese, né? A gente só está lançando no campo da hipótese, mas o fato eles não dialogaram durante aquele momento em que estava sendo gerada uma crise, e aí isso gerou lá o primeiro conflito conjugal, quando Adão apontou o dedão para Eva e disse: foi ela, a mulher, que o Senhor me deu, né? Então, nós falamos isso dessa falta de comunicação. O tema era socorro, ele não conversa comigo, né? Socorro, ele não conversa comigo. Agora, hoje, nós vamos falar, não, porque se a falta de comunicação gera um conflito, o excesso na comunicação também gera conflito, né? Se exceder na comunicação, na forma de se comunicar. E não estou falando de se exceder na quantidade, mas na forma, o jeito de se falar, não é? Um jeito ríspido, áspero, às vezes um jeito irônico, né? Ou qualquer outro excesso na comunicação que gera conflito dentro do casamento, gera muito conflito. É preciso ter compreensão mútua do outro, daquilo que o outro pensa, o outro viveu, o outro passou. É preciso que eu a compreenda e a entenda para eu entender o porquê ela me responde desse jeito, né? Essas são questões que são questões básicas, basilares, assim, para a gente entender que às vezes o excesso
da resposta ríspida, áspera, das palavras ou dos palavrões dentro de uma discussão de um casal, de um conflito, de uma conversa, ela pode estar relacionada com algumas coisas que essa pessoa já viveu no passado, né? De um aprendizado anterior. Isso pode estar relacionado. E é preciso que se entenda isso para que você não revide com a mesma moeda, não pague na mesma moeda a aspereza, né, com que o seu marido ou a sua esposa falou para você. Por exemplo, algumas coisas que podem levar o seu marido ou a sua mulher responder com aspereza, ser ríspido no diálogo, né, na comunicação do casal. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa, ele é pecador, certo? Você mulher, esposa, você casou com um pecador. Saiba disso. Se você não sabia, saiba disso. Você casou com uma pessoa que peca. E você, marido, esposo, saiba disso. Você casou com uma pecadora. Alguém que dentro de si carrega a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Então ele responde ríspido e ela responde com rispidez também, com bravura ou de outra forma que não é adequada, porque pecadores respondem assim, pecadores pecam. Agora, um outro fator talvez seja a criação. Você conhece a criação do seu esposo, a forma como ele foi criado pelos pais deles, ou da sua esposa, a forma como os pais, os seus sogros, criaram a sua esposa. Porque a criação influi muito, viu? Influi demais. As más companhias corrompem os bons costumes. É isso aí. Né? O ambiente vai influenciar, não é determinante, mas influencia. Sim. E quando o Marcos diz que as palavras ríspidas vêm de um coração pecaminoso, isso é fato. Isso não quer dizer que está certo, mas é fato. Nós não estamos falando para você concordar com isso. Nós estamos fazendo uma análise aqui para que você... Racional do fato. É fato, isso acontece. E acontece não é porque ele não te ama ou porque ela não te ama. É porque é o pecado isso que aí habita nele e nela, em nós. Você não precisa concordar com essas respostas e aceitar, falar, pronto, então já que é assim, eu tenho que morrer aceitando. Não, você não tem que morrer aceitando isso. Nós estamos falando isso para você compreender o porquê ele responde isso. Pode ser a criação, talvez ele ou ela viu o seu pai, o pai dele ou dela fazendo isso. A vida toda, aprendeu desse jeito. Aprendeu dessa forma. Nós conhecemos um casal, né? Que o cara era muito ríspido, era um bruto, né? Um ogro. E depois, quando a gente foi conversando, a resposta dele era: eu sempre vi meu pai tratando minha mãe desse jeito. Então, não é desculpa para continuar tratando, mas para que a gente consiga entender, né? Não é só o pecado. Existe um ensino. Justamente. Né? E que pode ser desaprendido. Uhum. E é por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós temos que ser renovados. Nós temos que a nossa mente precisa ser renovada para que nós sejamos transformados. A nossa transformação é pela renovação da mente. A renovação, aquilo que eu creio, que eu pensava, que eu aprendi, que eu pensava que era o certo, agora com a palavra de Deus, renovando a minha mente, colocando a palavra de Deus no lugar daquilo que eu achava que era certo, eu vou ser transformado conforme a imagem de Cristo. Eu cresço cada vez mais parecido com Jesus ou parecida com Jesus. Isso. É preciso então, nós estamos falando isso para que você entenda
da onde vem a rispidez, não é para que você aceite passivamente isso. E é até uma maneira de você entendendo da onde vem isso, de você ajudar o seu marido ou a sua mulher sobre essa questão. Não é? Porque às vezes ele age automaticamente, foi uma coisa que ele aprendeu. E ele age assim de uma forma muito automática e ele ou ela precisam ser alertados disso. Uma outra coisa é o ambiente. A Ângela começou a falar, o ambiente onde ele vive. Isso também influencia. Né? Eu não gosto muito da expressão que diz que o homem é produto do meio, não é? Porque não é. Bíblico, né? Não é. O homem não é um produto do meio. Eu, por exemplo, fui criado numa periferia. Eu fui criado no meio de pessoas. Tinha muito bandidagem, né? Muitos marginais e tal. E eu não saí marginal e nem bandido por causa disso. E muitos dos meus amigos se tornaram até policiais. Bons policiais. Então, o meio influencia, mas ele não determina, não é determinante. Justo, essa é a palavra. Então, a questão do meio ambiente também influencia. Olhe bem quando você vê o seu esposo ou sua esposa dialogando de uma maneira ríspida, procure saber se o meio onde ele viveu. Meio ambiente não, né? Não é a natureza. Não é a natureza, perdão. O ambiente em que ele foi criado. O ambiente onde ele vive, onde ele viveu, onde foi criado, alguma coisa assim, tinha esse tipo de tratamento. Porque provavelmente ele vem trazendo isso ao longo do tempo. É preciso alertá-lo que ele agora precisa dar um basta. E nós não estamos falando aqui de maldição hereditária, por favor. Não é nada disso, não. Não é nada disso. Não é nada disso, não. Nós estamos falando de comportamento, tá? Uma outra coisa que pode levar assim, a respostas ríspidas é o estresse. O estresse no trabalho, né? A correria, as metas que o cara ou a mulher, né, tem que alcançar, o estresse do trabalho. Da rotina, né? Justamente. Seja fora de casa ou dentro de casa. O estresse do trabalho, ele gera esse tipo de resposta, né? Uma vez eu estou lembrado de um casal, eu não lembro qual é o nome deles, mas... Que bom, né? Eu não ia falar aqui na não live, ia né? falar, não. Mas eu lembro que ele falava que sempre quando ele chegava em casa, chegava em casa assim, né, cheio de amor para dar, com o coração aberto e tal, a mulher sempre tinha uma palavra dura, uma resposta ríspida, e depois ele foi percebendo que isso era fruto do estresse que ela estava vivendo em casa, com o trabalho doméstico e os filhos, a criação dos filhos. Estava tendo assim muito estresse. E aí ele teve que agir nisso para poder aliviar o estresse da sua mulher e não ser recebido com rispidez depois, né? Uma outra coisa é a ansiedade. A ansiedade é uma outra causa dessas falas ríspidas. Ansiedade pelo quê? Você sabe que o século XXI é o século da ansiedade. Nós estamos cada vez mais ansiosos. Em qualquer área que você for, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E isso tem refletido dentro dos casamentos. Ansiedade por dinheiro. Você sabe que boa parte eu não lembro o percentual, não sei se você lembra, mas boa parte dos divórcios tem a ver com dinheiro. O casal não sabe lidar, nem quando tem o dinheiro e nem com a falta dele. E aí entra numa loucura, num estresse, numa ansiedade louca e um conflito entra no casamento e eles acabam se divorciando por causa de dinheiro. Ou porque
tem excesso e não sabe lidar com isso, ou porque não tem nada e também não sabe lidar com a falta dele. Esta ansiedade por causa das finanças. E os casais entram em conflito por causa disso. E muito, e não é pouco não, tá? É muito mesmo. Por exemplo, ansiedade por causa de uma disfunção emocional, algo, vamos dizer, a Ângela pode dizer melhor que eu, né? Hormonal, alguma coisa física mesmo, né? Isso gera fisiológica, justo. Falta alguma substância, eu não sei como é que fala isso, mas é mais ou menos isso aí, Sim, né? questões fisiológicas que podem trazer distúrbios, né? Distúrbios hormonais que vão ter um reflexo nas emoções, né? No seu comportamento, no seu humor. Eu cuidei de um marido, conversando com ele em depressão, já havia tentado até o suicídio, e na conversa com ele, descobri que ele tinha uma dessas disfunções fisiológicas, né? O médico, ele conversou, eu pedi que ele fosse ao psiquiatra, né? E o psiquiatra detectou lá a falta de alguma substância, de algum hormônio, eu não sei o que era, que estava abaixo lá, e ele, abaixo, né, do exigido, né, do requerido, e ele tinha essa ansiedade absurda dentro dele. E isso gerava conflito dentro do casamento dele, né? Essa coisa da comunicação, eu não sei se você já teve isso no seu casamento, gera uma coisa que o Emerson Egerix, acho que é esse o nome dele, eu tenho um livro aqui, vou mostrar para você, olha, é esse livro, Falar e Ouvir, do Emerson Egerix. Ele tem um outro livro chamado Amor e Respeito. É um livro que trata sobre casamentos, né? Esse aqui especialmente sobre a comunicação. E ele cita nesse livro um negócio chamado ciclo insano. Especialmente nesse aqui, Falar e Ouvir, ele fala sobre o ciclo insano da comunicação. Eu não sei se você já percebeu isso quando você começa a conversar com seu esposo. O ciclo insano é essa roda que gira e que não para, né? A discussão começa pequenininha, começa com um negocinho de nada, e aí ele joga uma palavra, aí daqui a pouco ela joga outra, daqui a pouco ele joga, e o ciclo vai girando, daqui a pouco vai girando mais rápido, as palavras vão ficando um pouquinho mais duras, mais ásperas, daqui a pouco eles passam para as ironias, né? Um com o outro, e o ciclo está girando mais rápido. Daqui a pouco passa para os xingamentos, os palavrões, né, para diminuir o outro. E aí o ciclo gira de uma forma absurda. Chama-se o ciclo insano da comunicação. Se não tiver nada que pare isso, esse giro, ele vai girar, até gerar um conflito terrível dentro do casamento, né? A gente tem reparado e se deparado muito com isso quando a gente conversa com os casais, que os grandes conflitos que eles têm hoje foi a causa de pequeninas discussões que tiveram ontem. E eles não souberam parar o ciclo. O ciclo girou, foi girando devagar, eles não perceberam, daqui a pouco vai girando cada vez mais rápido, daqui a pouco não tem... Não a causa, né? A consequência. A consequência, né? É preciso dar Na verdade, o problema não é aquele que está sendo discutido ali agora. O problema veio lá de trás e não foi resolvido. E hoje, por causa desse ciclo e essa bola de neve, hoje já é outro assunto. Aquele lá já se perdeu. A causa de tudo
parece que nem não, demora para achar qual é a causa, porque está lá atrás e não foi resolvido. Isso. E agora a coisa já está muito maior e respingando para vários outros lados, afetando várias áreas, né, do relacionamento e da família, mas na verdade era uma coisa que nem parece com nada que está acontecendo agora. Na verdade, se eles parassem ali, talvez 1 hora ou 2 horas depois, para conversar e falar assim, por que nós estamos discutindo mesmo? Qual era o motivo? O que gerou isso mesmo? Porque a coisa vai ficando tão grande e vai se acrescentando tantas outras coisas dentro de um negócio que era pequeno. Esse ciclo tem esse poder de fazer girar essa roda. Eu acho que, de repente, alguns que estão vendo a gente agora já devem estar pensando assim, isso já aconteceu, porque acontece com todo casal, né? As grandes discussões de hoje são a causa de não ter se resolvido as pequenas discussões ontem. Essa coisa vai acumulando e isso vira realmente esse ciclo insano que o Emerson Engerix fala, né? E eu queria até receitar, vamos dizer assim, né? Prescrever esses livros para você, tá bom? Se você quiser comprar, a gente deixa na descrição. Eu vou deixar na descrição depois o livro do Emerson Engerix, tá bom? Se você quiser ler aí com seu esposo, com a sua esposa. Bom, mas nós queríamos falar hoje, continuar falando sobre essa coisa dessa comunicação excessiva, exagerada, no sentido de magoar, de ser ríspida. Nós queríamos falar com vocês sobre 3 verdades da comunicação do casal, assim, até como dicas para você entender o seu esposo, o seu marido, especialmente no momento em que ele ou ela é ríspida com você. 3 verdades da comunicação do casal. A primeira verdade é: todas as palavras são importantes. Todas. Especialmente para você, marido. Saiba de uma coisa: quando uma mulher fala uma frase, nós pegamos o sentido geral da frase, certo? O todo da frase. Mas quando um marido fala uma frase, a mulher analisa cada sílaba, cada vírgula, cada palavra que você diz, certo? Ela faz uma análise sintática do negócio, assim, bem feito mesmo. Então, toda palavra é importante, porque às vezes eu falo um negócio, uma frase, alguma coisa para a Ângela, eu entendo o geral, o contexto do que eu falei. Ela não entendeu o contexto, não. Ela está entendendo cada pontinho ali, cada palavrinha que foi dita, né? É o que Jesus disse, por exemplo: a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 45, ele fala isso. Toda palavra é importante, gente. Quando você estiver aí com o seu marido, com a sua mulher, né? Saiba que tudo que você diz para ele é importante, tem extrema importância, especialmente quando os sentimentos estiverem à flor da pele. Quando os sentimentos estão à flor da pele, o ciclo começa a girar, pare para pensar um pouquinho e dizer assim, ó, tudo que eu disser agora vai ser importante, vai ser usado contra mim no tribunal. Então eu preciso ter cuidado com aquilo que eu digo, tomar conta das minhas palavras. E essa coisa do sentimento à flor da pele, ele começa bem pequeno, né? Depois vai aumentando, e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente diz.
Eu quero ler alguns textos aqui que eu separei para você. Como nós dissemos na live de ontem, nós aconselhamos os casais com a Bíblia. Não é? Nós entendemos que a palavra de Deus tem resposta para todo relacionamento, para ter um bom relacionamento conjugal. Provérbios capítulo 15, no verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é uma resposta branda? Hein? Uma resposta branda. O que é um vento brando? É aquela brisa, né? Suave. Essa é a resposta branda. A resposta branda não é o furacão, é a brisa suave. E o autor vem e diz aqui, essa resposta branda, desvia o furor. Não sei se você já experimentou isso, mas de repente o seu marido venha com aquela fúria para cima de você, porque de repente ele olhou o cartão de crédito dele e tinha uns gastos que não estavam no orçamento, e ele veio com aquela fúria para cima de você, e você deu uma resposta branda para ele, né? Uma resposta amorosa para ele. Esse tipo de resposta é a resposta que desvia o furor. Porque se você responder à mesma altura, ou se você simplesmente ignorá-lo, ou se você, como diz, você fizer chacota disso, né? Você vai estar suscitando a ira. Aí o ciclo insano começa a girar. Mas se você der uma... Ignorá-lo também, né? Porque seria Justamente, uma falta de respeito. Falta de respeito. Se você responde com brandura, esse ciclo que estava começando a querer girar, ele para. Pode ter certeza disso, ele vai parar. Um outro texto que eu queria ler para você é o versículo 28 aqui, olha só. Que coisa interessante que... Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Olha só, o coração do justo, ele medita antes de responder. Não tem aquele negócio de contar até 10? Então, o autor bíblico diz assim, você precisa meditar antes de responder qualquer coisa. Isso é um exercício, gente, que a gente vai fazendo ao longo do tempo para que Deus nos molde, né? Que eu seja um marido segundo o coração de Deus, que ela seja uma esposa segundo o coração de Deus. É preciso meditar antes de responder, para a gente não ficar respondendo ao calor das emoções, né? Isso é terrível, 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 terrível. Isso arrebenta um casamento. Um outro texto está lá em Provérbios também, 17, 14. Esse eu gostei muito, achei muito bacana. Ele diz assim, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha, ele fala assim que a contenda, o conflito, é como abrir as comportas de uma represa. Nós tivemos uma imagem muito triste disso quando falou desse estourar da represa, né? Eu lembrei de Brumadinho, né? Aquela represa que estourou lá, que explodiu e matou muita gente, tornou a cidade num mar de lama e de morte. O autor aqui está falando disso aqui. O conflito é como esse estourar de uma represa. Vai só jogando lama e morte para o seu casamento, para dentro da sua casa. E aí ele usa uma expressão dizendo assim, desiste disso, antes que comece o conflito. Antes de começar o conflito, antes de arrebentar, desiste logo.
Essa palavra desiste aqui, eu estava pesquisando, é uma palavra hebraica, né? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. É uma palavra que diz assim: joga fora, abandona, joga fora esse negócio. Logo, antes que a coisa arrebente e o conflito fique pior, muito pior do que deveria ser. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, né? Então, quando você percebe que você está irada ou que você está irado, joga fora essa ira, entrega nas mãos de Deus essa ira. E você vai irar, mas não deixe ela te levar a pecar. Não deixa a sua boca falar do que o seu coração está cheio naquela hora da ira, né? Abandona a ira, entrega a ira ao Senhor, aos pés da cruz e prossegue calada. A Bíblia também diz que até um tolo, quando está calado, passa por sábio. Isso é e importante. A mulher sábia edifica sua casa. Permaneça calada. Se você estiver sendo questionada, responda. Do contrário, permaneça calada nesses momentos de confusão, de discussão. Muito bem. Isso é extremamente importante. Então, a primeira verdade aqui que a gente queria falar para você é: lembre-se, todas as palavras são importantes. E especialmente quando o conflito, quando quer começar um conflito, uma rixa, uma discussão entre o casal. Toda palavra é importante. Então, pense antes de responder. Tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda verdade é que vocês são diferentes. Lembre-se, você é diferente do seu marido. Seu marido é diferente de você. São duas pessoas completamente diferentes. Né? A Bíblia deixa claro isso. Adão foi feito do pó da terra. Eva foi feita da costela de Adão. Então, são duas matérias-primas diferentes que Deus usou. O pó da terra ele fez o homem. A mulher ele fez da costela do homem. São duas matérias-primas completamente diferentes. A gente não pode querer que dois seres feitos de duas matérias-primas diferentes sejam iguais. Nós somos diferentes. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, nós somos diferentes. Tem um livro de um grande psicólogo, né? Um psicólogo famoso, norte-americano, chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né? Para dizer justamente dessas diferenças. O próprio Emerson Egerix aqui, ele, quando ele fala de diferença, ele usa a imagem dizendo assim, que os homens têm lentes azul, não é isso? E mulheres têm lentes cor-de-rosa. Nós vemos o mundo de uma maneira diferente uns dos outros, não é? E a gente precisa entender essa diferença. Por exemplo, quando um casal vai... Não sei se você já percebeu isso. Se você já foi com seu marido, com sua mulher, numa concessionária e escolher um carro. Vocês vão comprar um carro. Preste atenção. Não é? A mulher vai olhar a parte externa do carro, se o carro é bonitinho. Se o carro tem os detalhezinhos bonitinhos que ela gosta, assim, né? Enfim, os detalhes bonitos que ela gosta no carro. Ela vai querer saber se o carro tem espaço para colocar as cadeirinhas das crianças. Ou se o carro tem porta-malas. Ela vai procurar espelhos no carro. Ela vai baixar lá o quebra-sol, né? Para ver se tem espelho ali. Agora o homem vai procurar saber qual é a potência do motor, qual é o consumo de por litro de gasolina. Não é? O homem vai querer saber essas coisas.
Ele vai querer olhar para o motor, para o consumo da gasolina, se tem farol de milha, de neblina, né? Por quê? Porque são diferentes. Um outro exemplo é quando um casal vai escolher o seu pacote de TV a cabo. Não sei se você já teve essa experiência, né? Um casal escolhendo um pacote de TV a cabo. Vamos comprar uma TV a cabo. E aí, assinar, né? Assinar, né, uma TV a cabo. Veja os canais que o homem vai querer. Adivinha? Que o homem vai procurar. E veja os canais que a mulher vai desejar. São canais diferentes. Por quê? Porque eles são diferentes. Isso acontece e a gente precisa entender isso para a comunicação. Isso também vai para a comunicação, porque o homem comunica de uma maneira diferente da mulher. É completamente diferente. São duas formas de ver o mundo e de enxergar o mundo, de se comunicar um com o outro, né? E se nós não entendermos isso, a gente vai partir para uma discussão achando que ele tem que falar do jeito que eu falo. E não é assim. Eu estava lembrando a Ângela hoje, um dia que eu liguei para a irmã dela. A irmã dela é advogada. E eu liguei para ela, para a irmã dela, que mora em Campinas, para conversar com a irmã dela. Bater um papo. Fazia tempo que a gente não conversava, batia o papo. Eu fui bater um papo com a irmã dela, e a irmã dela é advogada, e eu comecei a conversar sobre assuntos de advogado. Eu não sou advogado, mas eu queria saber algumas coisas do emprego dela, da vida profissional dela, algumas coisas, né, relacionadas ao tribunal que ela trabalhava. São dessas coisas da vida profissional. Aí depois que eu desliguei o telefone, aí ela perguntou para mim: e você perguntou sobre isso, né? Sobre como ela está se sentindo, como ela, né? Começou a falar de questões emocionais, da vida emocional da irmã dela. E aí eu não perguntei absolutamente nada sobre isso, porque aquilo que vinha na minha mente, no meu coração, era para perguntar sobre a vida profissional dela. E aquilo que veio a gente até naquele dia discutiu sobre. Houve uma discussão lá, o ciclo insano girou um pouquinho e nós discutimos isso, porque eu achava que aquilo que. Aí ela disse uma frase que assim, mas você não falou, não perguntou nada importante. Eu falei, não, mas para mim isso era importante, né? Para mim isso era importante. Para ela as questões emocionais eram mais importantes. Então, depois a gente percebe que somos diferentes. E é por isso, e se somos diferentes e somos casados, nós nos completamos mutuamente. Né? Eu estou falando isso porque você precisa entender que o seu esposo é diferente de você, que a sua mulher é diferente de você, e que você não pode exigir dele as mesmas respostas que você responderia num diálogo, numa conversa que vocês estão tendo, né? É preciso entender isso, pegar essas diferenças, porque às vezes, numa discussão, não é questão de estar certo ou errado. Às vezes é, né? Às vezes é questão dele estar certo ou dela estar certa, mas às vezes não é, boa parte das vezes não é uma questão de que um está certo e o outro está errado, não, é questão de que um está falando é questão de que vem de forma enxergando diferente, justo, né? Tem um filtro diferente. E
pode parecer, esses exemplos é mesmo para deixar claro que existem diferenças. Só que quando um casamento já existe um conflito no relacionamento, essas diferenças sempre ficam parecendo que aquilo faz parte do conflito, que aquilo faz parte, olha, ele não fez desse jeito que eu pensei que ele fosse fazer, o que para mim é o certo, ele não fez isso porque ele não me ama mais, ele não fez daquele jeito que eu esperava porque ele tem outra, ou ele não fez a escolha que me agradaria porque só para me cutucar. E não é. O conflito faz a gente pensar que essas diferenças, elas elas acontecem para nos separar, para piorar a situação, para o ciclo insano ficar mais insano, né? E não é, essas diferenças existem de qualquer forma. E quando tudo está bem, essas diferenças elas são digeridas e aceitas de uma forma bem melhor. Quando ele, trocando assim em miúdos, né? Quando eu não me comunico com ela da forma que ela acha que eu deveria comunicar, como eu deveria responder, como eu deveria falar, não quer dizer que eu fiz isso porque eu não a amo mais. Ou para me cutucar. Ou para magoar ela, para cutucar ela. Não é isso. É porque é diferente. Né? Às vezes é para cutucar, né? Às vezes a gente faz alguma coisa porque tá irado, tá chateado. Mas boa parte das vezes não é por isso, é porque pensa e olha o mundo com visão diferente. E se você entende isso, você ameniza o conflito. Um conflito que poderia começar, já não começa mais. Por quê? Porque eu sei, ele está pensando, você ele já pensa tá consciente. diferente. Diferente de mim. Né? Agora, uma terceira verdade, e que a gente queria alertar vocês sobre essa questão da comunicação, para você ficar atento e não entrar num conflito, numa discussão, é que você precisa entender que o seu marido, ele quer o melhor para você, ele te ama. Não é porque discutiu que ele não te ama. Precisa entender que a sua esposa, ela quer o seu bem. Não é porque discutiu, ela te magoou, disse uma palavra ou te desrespeitou, que ela não te ama mais. Não, ela te ama. Vocês querem o bem um do outro. Isso precisa entender. Não é porque eu discuto com ela, eu digo uma palavra ríspida com ela, em algum momento, ou faço alguma coisa que ela não gosta, que eu deixei de amá-la. Não, eu a amo. Mas naquele momento eu fiz algo errado. Não é? Porque essa questão, alguns casais entram nessa paranoia de que a pessoa fez isso, a pessoa falou aquilo porque não me ama mais. Ela não quer o meu bem, ela está querendo acabar com a minha vida, ela foi enviada pelo diabo nesse casamento para poder me destruir. Eu já vi casal dizendo assim, falou, pastor, eu acho que ele é enviado de Satanás para destruir a minha vida. Não é. Quer o seu bem, mas é pecador. É uma pessoa que é passível de erros, e muitos erros durante o relacionamento, né? Ninguém em sã, estou dizendo assim de um casamento são, tá? Estou dizendo de alguém normal, Um marido normal, ele não acorda assim e diz assim, bom, o que eu vou fazer de ruim para ela hoje? O que eu vou fazer para arrebentar com o dia dela hoje, para destruir essa mulher? Não acorda, nenhum marido acorda pensando nisso. Nenhuma mulher acorda falando assim, bom, vou acabar com o dia dele. Não existe isso, gente. Né? É preciso entender que vocês querem bem um do outro, que palavras ríspidas não devem ser a normalidade.
no casamento. São coisas anormais dentro do casamento. É fruto de pecado, né? De pecado. E se a gente não entende isso, a gente acaba entrando numa paranoia de que o casamento está arrebentado, destruído e não tem jeito. Por exemplo, existem casamentos que estão sim arrebentados e destruídos, né? E talvez a gente esteja falando para pessoas ou casais nessa situação, mulheres ou homens que vão assistir essa live que vai ficar gravada, que foram traídos e que estão irados, muito magoados, e que pode ser que você que foi traída esteja acordando com esse pensamento de destruir a vida dele, sim. Mas a gente quer dizer com tudo isso sobre a comunicação, que é um dos pontos que precisa ser trabalhado, que precisa ter conhecimento dessas diferenças. Precisa haver conhecimento, precisa ter consciência disso, se você está disposto a restaurar seu casamento, se você está disposta a restaurar seu casamento. Né? Quando o Marcos fala de um casal são, não, a gente sabe que a gente não está falando aqui para casal são, né? Mas nós já acompanhamos casais que estávamos discipulando um casal, mas não porque eles estavam com problema, mas porque nós trabalhamos assim, nós entendemos o ministério dessa forma, e depois de alguns meses o casal, que não tinha problema nenhum, confessou pra gente que nessa caminhada de conhecimento bíblico, de entender aquilo que o Senhor espera de nós como casal, do homem, né, do esposo e da esposa, como auxiliadora do marido, eles identificaram muitos problemas. Então, quando a gente fala casal são, não é que o casamento está tudo bem, em sã consciência. Sem né? insanidade, né? Em sã consciência, ninguém acorda dessa forma. E a gente não está desconsiderando com isso problemas seríssimos de até tentar o homicídio, né? E até o suicídio também, de acordo com o que está acontecendo no casamento. Vidas destruídas, sim, mulheres que não... Homens e mulheres sem esperança, né? E a gente não está desconsiderando esse fato, mas a comunicação pode ser um começo. Melhorar a comunicação pode ser um começo na resolução desses conflitos, mesmo que você esteja nesse ponto, no fundo do poço, nesse ponto de acordar pensando em fazer o mal para o outro.